Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Sextou com você, aqui nos estúdios da Rádio Ipelapa, em São Paulo. A Igreja Presbiteriana da Lapa completa 100 anos e nós estamos falando sobre isso, conversando sobre isso hoje. Então hoje a gente vai conversar sobre essa história toda, sobre as famílias da igreja, sobre o legado de 100 anos de uma igreja, com um entrevistado que conhece bastante dessa igreja. Por isso, você que nos acompanha sempre, você está convidado. Venha com a gente para esse tempo de falar sobre os 100 anos da Igreja Presbiteriana da Lapa, em São Paulo. Muito bom ter mais um tempo aqui para a gente conversar sobre a Igreja Presbiteriana da Lapa, assim como a gente conversa sobre muitas outras igrejas, os campos missionários, a fé cristã. Hoje eu estou aqui com o presbítero Célio Martim e com esta foto para mostrar para você um pouco de dentro de como está ficando, como ficou e como ainda vai ficar a Igreja Presbiteriana da Lapa. Nós vamos falar muito sobre isso hoje. Representando o conselho da nossa igreja, está aqui conosco hoje o presbítero Célio. Bom dia. Bom dia, pastor Sérgio, bom dia a todos. Muito legal, a gente está numa semana aí de reflexão, né? Lembrando tudo que Deus fez nessa igreja, o que Ele tem feito nas famílias dessa igreja e, ao mesmo tempo, dessa reflexão, um grande desafio para frente, né? Para frente. O trabalho que nós temos que fazer, dando continuidade à obra de Deus aqui nesse bairro. Muito bem. Bom, a palavra é continuidade mesmo. Presbítero Célio já foi presidente do Presbitério Bandeirantes, presbitério aqui da região oeste de São Paulo, conhece a vida de muitas igrejas, já trabalhou quando era noivo da sua amada esposa, a Beth, na plantação de uma igreja. Hoje contribui no conselho com a plantação que nós também temos aqui. Então eu vou começar perguntando aqui para o presbítero Célio sobre como que o presbítero Célio, que hoje é o presbítero Célio, assim como todos os nossos outros presbíteros, né, atuam no conselho da igreja, mas como foi a chegada do Célio aqui, lá atrás, e se encontrar com essa história. Quando você conheceu a Beth, você imaginou que teria uma história toda envolvida e que você faria parte dessa história toda? Não, de maneira nenhuma. Eu não namorei a Beth por causa do currículo. Né? Eu fui, na verdade, a minha conversão ela se deu no interior de São Paulo. Alguns primos meus, que eu costumava passar férias também com eles no interior, eles se converteram e me convidaram para ir na igreja, tal. Foi aí que eu conheci o Evangelho. Embora algumas coisas já vinham acontecendo na minha vida referente à igreja evangélica de uma maneira geral, né? Uma delas é que eu cantava num coral em que o regente era um pastor presbiteriano. Então isso foi já antes disso, né? E quando eu voltei para São Paulo, que eu moro aqui, eu morava aqui pertinho da Igreja da Lapa, nessa transição eu conheci a família Poço, que é uma família tradicional de Atibaia, da cidade onde que vieram meus pais e onde eu estava passando as férias. Nossas irmãs estão aqui ainda. Estão aqui, as irmãs, né? Uhum. E o Josué, um dos irmãos, que me trouxe para a Igreja da Lapa. E aí começou uma trajetória. Como ele sabia que eu cantava em coral, ao invés de começar pelo MP, comecei pelo coro geral. Olha. Depois fui para a mocidade e assim por diante. Isso era que ano? No Judia do Bem. Deve ter sido em torno de 76, mais ou menos. 75 para 76. 1975, 1976, para que não haja dúvida. Ótimo. Aí chegou, foi conhecendo as pessoas. Fui conhecendo as pessoas, a mocidade era bem grande, muito atuante, a igreja grande, famílias grandes, né?
Então eu fui, e aí fui descobrindo algumas coisas que eu não sabia, vizinhos meus que eram daqui da igreja, alguns se lembram da minha infância por causa da proximidade de vizinhança, e eu não os conhecia. Então foi meio por aí fui conhecendo, mas não foi rapidinho com a Beth, não. Primeiro a gente ficou amigos, né? Uhum. Durante uns 3 anos, pelo menos. E aí depois nós começamos a namorar, e esse namoro, noivado, durou 7 anos. Quase como Labão. Como... E aí nós estamos casados já há quase 40 anos, é isso? Rapaz, louvado seja quase Deus. Isso, quase 40 anos. Os filhos já todos casados. Filhos todos casados, genro presbítero lá em Montreal, outro diácono aqui da Lapa, agora está na igreja em Londres, o filho diácono aqui na Lapa. Tudo muita alegria, né? Muita alegria. Presbítero Célio, as impressões iniciais suas de quando você chegou à Igreja da Lapa, como é que a igreja funcionava? Nós estamos hoje comemorando 100 anos. Ela estava, nessa época, comemorando 60 anos, mais ou menos. Foi no período do reverendo José Cássio Martins. Então, tem várias peculiaridades, né? Uma seriam essas famílias grandes, né? O comum era o casal ter 4 filhos. Sim. Então, a maioria era assim, 4 filhos, 3 filhos, 5 filhos. E famílias muito grandes que começaram a casar entre elas. Então, eu demorei para entender bem quem era primo de quem era sobrinho de quem era... Porque é uma igreja grande com famílias grandes, né? Também é uma época em que as famílias tinham mais disponibilidade. A cidade não era tão difícil, né, como é nos dias atuais. O trabalho pastoral era um pastor apenas, né? E nós tínhamos seminaristas para acompanhar o trabalho dos jovens, né? Então, alguns seminaristas, e esse era basicamente o trabalho. Agora, a igreja tinha muitos corais, acho que uns 4 corais, uns 2 conjuntos um conjunto feminino, um conjunto masculino. Uma marca da igreja, né? A musicalidade. Muito forte, muito forte. Muita gente. Era comum, no culto, vários irmãos cantarem os hinos, né, da congregação com inário, com música. E fazendo vozes. Sim. Era com a partitura. Com a partitura, exato. Cantavam com a partitura, era bem interessante isso. Havia grupos fortes no trabalho de evangelização, né? Então, por exemplo, a mocidade era responsável por, uma vez por mês, fazer um culto na psiquiatria do Hospital das Clínicas. E aí já entrou a nossa irmã Helenivação, né? É dessa época, Helenivação. Então havia um trabalho que estava para a comissão de evangelização no Hospital Geral, e uma vez por mês a gente tinha esse trabalho na psiquiatria. Então já era isso uma movimentação grande, né? Nós tínhamos congregações. Eu lembro de ir várias vezes, naquela época, a congregação do Jaguaré, que a nossa irmã, a família do Jucnevícios, né? Sim. Era bem empenhado nesse trabalho. Dona Zilda. Dona Zilda, exato. E eu tocava violão, né? Então, quando eu vim para a igreja, eu não tocava muito... Nunca fui um exímio tocador de violão, mas tocava. Mas o pessoal que tocava os cânticos, tudo em órgão ou piano, eles me passavam como é que deveria ser no violão. E eu comecei a tocar violão na mocidade. Então, rapidamente fiz um repertório. Então, aí eu ajudava, ia no Jaguaré com o meu violãozinho, ia lá no Hospital das Clínicas, um grupo grande da mocidade, sempre tinha alguém que fazia a mensagem, né,
as pessoas que estavam internadas. Então foi aí que foi esse outro lado, né? Então a gente tinha um lado social muito forte também na igreja, muita atividade, teatro, né? Os encontros sociais tinham um volume grande, mas também tinha esse outro lado evangelístico. Alguns irmãos muito claramente se dedicavam a isso, né? O presbítero Paulo Fonseca, por exemplo, o presbítero Rubens Pisetti, né? O presbítero Roque Carpigiani, Maridona Aparecida. Dona Aparecida. Então, eram pessoas muito dedicadas a isso. Assim, minha memória posso estar certamente esquecendo vários nomes, né? Mas eu destacaria esses aí entre os vários que tinham essa vontade de trabalho evangelístico, de pregação. E assim que foi esses anos iniciais, né? Quando você se achegou à Igreja da Lapa e logo se entrosou com a igreja e depois começou a assumir a liderança, né, de áreas também na igreja, o que você se lembra do presbiterianismo nessa região? Quais igrejas estavam na região oeste? Como que elas trabalhavam? E qual era a importância da Igreja da Lapa para estas igrejas? Isso acho que cabe até uma particularidade minha aqui, vamos dizer. A mocidade era grande e tinham muitos líderes, muita liderança na mocidade. Então, meus espaços eram mais nessa área de música e até que eu participei, era mais ou menos um reinício do trabalho de federação das mocidades, né? E já nesses primeiros anos, o pessoal da federação me convidou e eu participei da parte de louvor dos jovens, né? Com a família, com os filhos do reverendo Oscar Ciola. Oscar Ciola. O Glyn e o Binho, particularmente, já falecidos há bom tempo. E mais adiante eu fui eleito presidente da federação. E naquela época que eu estava começando na federação, a gente tinha 3 ou 4 eventos de jovens da federação, que era o culto da federação, o congresso, a Olimpíada, alguma coisa nesse campo. Eu acho que tinha um jantar também. Acho que eram 4 atividades. Aí quando eu já percebendo as dificuldades, né, nós modificamos a programação, a gente passou a ter praticamente todo mês um trabalho da federação, só que em uma das igrejas. Pastor, o presbitério naquela época, acho que tinha umas 15 ou 16 igrejas. Era grande. Era muito grande, né? Então ia até Cotia, Emaús, Osasco, era bem grande. A gente visitava essas igrejas, né? Hoje são vários presbitérios. Hoje são vários presbitérios, né? Ela foi subdividindo e cresceu também com o número de igrejas nessas regiões, né? Então, eram igrejas bem menores, predominava assim como tamanho de trabalho Pinheiros e Lapa dentro do presbitério nesse período. As duas igrejas estavam no mesmo presbitério. E as demais igrejas menores, né? Então a gente fazia esses trabalhos pela federação nessas igrejas menores para juntar as igrejas da região. Então a gente não tinha assim aquela disposição de que todas as igrejas participassem de todos os eventos em todos os meses. Mas a gente queria que naquela região onde ia ter um trabalho da federação, as igrejas próximas participassem. E isso começou a agregar bastante e ter um relacionamento, né, dos jovens, né, na região. E é muito bacana que até hoje eu encontro alguns desses que já foram jovens. Sim. Todos nós Eram jovens daquela época, agora são jovens mais experientes, né? Então é bem legal encontrá-los, a gente conversar e lembrar desses tempos aí. Presbítero Célio, você se lembra de quando você chegou na Igreja da Lapa? O que o motivou a permanecer aqui? Como você foi vendo isso? Olha, essa aqui é uma igreja para
eu vou viver aqui. Onde isso ficou claro? Era uma fase da minha transição de adolescente para jovem. Eu tinha uma vida muito intensa, cantando em coral, praticando esporte, viajando. Eu diria assim, eu não tinha nada que o mundo me oferecesse, nada que me estragasse, vamos dizer assim, entre aspas, né? Eram coisas positivas, boas, né? Que eu gostava muito. E trocar pelas coisas da igreja, eu fiz com muita velocidade, talvez rápido demais. Eu deveria ter mantido o elo com aqueles meus amigos daquela época, talvez eu tivesse tido a oportunidade de trazê-los também, né? Mas eu não tinha essa visão na época. E aqui, parte do que eu fazia, eu encontrei, como a parte da música, alguma coisa do esporte. E aí eu trouxe algumas coisas que eu gostava. Então eu levava o pessoal da mocidade, por exemplo, para assistir uma orquestra, para assistir um coral no municipal, que eu já sabia os caminhos das pedras, vamos dizer assim, dessa área mais cultural. Né? Mais cultural. E aí as coisas foram se consolidando com trabalho mais de evangelização, mais de crescimento, de ter vida mais santificada, né? Então, a gente tinha muitos jovens que estavam muito mais por causa das suas famílias, isso a gente sabe agora, né? Agora que eles alguns desses, né, se distanciaram, saíram da igreja e eles falam, eu ia mais por causa da minha família e tal. Então, nós tínhamos essas coisas que são típicas da igreja, né? E típicas da idade, né? Então, a possibilidade de trabalhar com evangelização, a possibilidade, não que eu fosse um evangelista típico, né, mas trabalhar na evangelização, trabalhar na área de música. Então, essas coisas, eu tinha espaço para trabalhar, né? A igreja me dava esse espaço. Então, eu acho que isso certamente foi alguma das coisas que... E depois algum carinho, vamos dizer assim, né? Eu tenho uma admiração até hoje ao reverendo Cássio Martins, pela valorização do estudo, né? Estudar teologia, estudar autores, ele tinha uma cabeça brilhante, né? Muito inteligente, e ele passava isso para a gente, de alguma forma ele passava. Então, essas coisas foram me ensinando também a desenvolver isso, né? Então, espaço de trabalho, possibilidade de crescimento, acho que esses são os principais pontos. Né? Em algum momento você teve a ideia de pertencimento. Eu pertenço a isso aqui, Sim. Posso caminhar aqui. E aí vem um outro estágio, a tua chegada nos anos 80, 75, 76. 4, 5 anos, 6 anos, você já estava acessando liderança, áreas de liderança da igreja. Como foi pensar a igreja como líder daí para frente? Tá. Bom, a primeira experiência de liderança foi federação mesmo, né? Federação do presbitério. E aí houve um momento do conselho da época em que nós estávamos fechando a organização do Parque São Domingos, né? Foi a campanha de construção, foi tudo nessa época. Anos 80. Construção das instalações para a igreja, a organização da igreja, e o conselho se entusiasmou em fazer um projeto de abrir vários pontos, né? De pregação e evangelização. E aí surgiu a oportunidade, e eu fazendo tudo isso, cantando, né? Cantando no coro, tocando violãozinho nas reuniões de mocidade, participando dos teatros e por aí afora. E de vez em quando eu estudava também, né? Porque eu tinha que estudar, senão em casa eu ia me cobrar. Aí essa abriu uma oportunidade inesperada. Deus colocou... Eu estava comentando com o presbítero Arthur Rui, né? Hoje presbítero Arthur Rui, assim como eu presbítero,
naquela época jovens, nós temos a mesma idade. Estava comentando com ele de que o Conselho tinha divulgado esse projeto de abrir pelo menos um ponto de pregação por ano, alguma coisa nesse sentido. E ele tomou a informação como uma coisa importantíssima, porque a família dele queria abrir um trabalho no Jaguar. Uhum. Então, veja, eu já estava vendo essas questões do Jaguaré, do HC e tal. E aí ele falou assim, dá para fazer lá em casa. Eu vou conversar com a minha família, vou falar com a minha mãe e vamos ver se... Eu acho que dá, porque é um desejo antigo, né? Aí ele acertou com a família, nós viemos conversar com o pastor, o conselho aprovou e, surpreendentemente, colocou 2 jovens para dirigir. Né? Então, assim começou. Então, isso tudo vai criando... Isso é a igreja do Jaguara. Do Jaguara, a igreja do Jaguara. Então, isso tudo vai criando uma visão mais ampla do que a igreja, né? Embora a gente... eu tive que sair do coral, a Beth teve que sair do coral, porque aí já namorávamos e tal. Logo em seguida, noivamos, não tão em seguida, mas noivamos mais adiante. E ela ajudou. E mais alguns jovens da mocidade se interessaram e a gente ia para a casa do Arthur Rui, lá no Jaguara. A família dele desmontava a sala e preparava a sala para receber as pessoas, montava no quintal para receber as crianças, e aí a gente começou com um trabalho com crianças e com adultos naquela época. A primeira EBF lá, nós colocamos numa casa pequena, colocamos cerca de 25 crianças numa EBF. No ano seguinte, aí a gente já tinha uma casa alugada, colocamos 60 crianças. Foi crescendo. No ano seguinte, colocamos 100 crianças na mesma casa. Olha aí. Impressionante como o trabalho com crianças agrega a família, né? É muito legal, é muito legal. E é uma experiência também transformadora, porque o nosso objetivo era evangelização, era apresentar o evangelho. Mas a forma como a gente lida com o estudar a palavra, com reunir a família e tudo mais, trazia alguma coisa que nós não tratávamos. Por exemplo, a primeira vez que uma criança vinha para o trabalho, ela vinha lá, estava brincando na rua, tudo sujinha, tal, meio pé descalço, tal, né? Passava algum tempo, as crianças vinham com o cabelo penteadinho, arrumadinho, roupinha limpinha, tal, porque ia para a igreja. Sim. Nós tivemos algumas pessoas que a gente evangelizou que eram analfabetas. A gente nunca fez uma campanha de alfabetização lá, simplesmente a gente estava evangelizando, nosso trabalho era básico, né? E, de repente, essas pessoas começam a resolveram aprender a ler, escrever, e fizeram até o 2º grau. E lá na frente se encaminha na vida muito pela influência da evangelização, exato. Lá na origem. Então, não era objetivo a questão social, de melhoria social, né? Nós nem pensamos em fazer um trabalho especificamente social. Nossa preocupação era evangelização, era apresentar o evangelho, lidar com as famílias, né? Fazer trabalho nos lares das pessoas, conforme eles foram se achegando, a gente passou a fazer nas várias casas, nas várias famílias, fazia toda semana um culto, né? Um culto, uma reunião, enfim. E aí essas questões sociais, elas foram tomando outro rumo, sem uma influência direta. Pelo Evangelho mesmo. Pelo Evangelho. O Evangelho foi repercutindo e foi mudando, né? Certamente o Evangelho faz muito isso, presbítero Célio, em muitos lugares. O Evangelho chega e ele muda a vida das pessoas, né? É outra coisa mesmo. Quando você começou a participar do conselho aqui na Igreja da Lapa? Então, primeiro eu fui eleito diácono. Eu fiquei uma gestão como diácono. Aí, nessa época, foi o seguinte, a gente já casados, nós estávamos aguardando a primeira filha, né? E durante a gestação faleceu o meu sogro, né? Que foi presbítero aqui, seu Dorival. Sim. E aí a gente achou pai por bem... Pai do hoje presbítero Eli também. Pai do presbítero Eli pai também. Da Beth. E da Beth. Né?
E então, nessa época, nós achamos por bem sair do Jaguara. O trabalho já tinha escola dominical, culto, já tinha trabalho de SAF, já tinha música, tudo do próprio pessoal de lá. Já tinha uma liderança formada, né? Era uma igreja sem muitos recursos, então ela demorou um pouco para ser organizada, muito mais por causa de recurso financeiro do que estrutura. As pessoas estavam preparadas para levar o trabalho. Aí nós resolvemos vir de volta para a sede, né, com mais intensidade. A gente nunca saiu totalmente, mas não tinha como conciliar exatamente. O trabalho lá exigia. Então nós voltamos para a sede. Aí eu fui eleito diácono. Eu me lembro que eu cheguei para o superintendente de escola dominical e falei para ele: olha, se você quiser me aproveitar na escola dominical, qualquer coisa, se você quer que eu carregue apagador, limpe lousa, estou aqui. Conta comigo. Conta comigo. Aí ele pegou e me deu os adolescentes para dar aula. Eu acho que ele não era muito meu amigo, né? Não, isso é brincadeira. Então eu fui dar aula para os adolescentes nessa época. A Beth voltou a dar aula para as crianças, que ela já dava muitos anos aqui. Ela começou na adolescência. E continua envolvida? E continua envolvida com o ensino infantil, né, com o departamento infantil. Então, então eu tive essa primeira fase de junta diaconal. Então eu aprendi um pouco da junta diaconal. Até que numa oportunidade, nós não tínhamos exatamente o mesmo procedimento que nós temos hoje para oficiais, do ponto de vista de identificar os nomes e as vocações, né? Nesse sentido que eu digo. Então, numa eleição, por acaso surgiu meu nome na eleição. No processo apareceu meu nome. E eu acho que isso chamou a atenção. Então, passou um pouco uma eleição seguinte, e o próprio conselho me convidou, e aí eu fui eleito. E naquela época era, sem dúvida nenhuma, o presbítero mais novo. Era o mais novo, com certeza. E essa relação daí? Chega o presbítero novo, convertido a talvez aí já tinha 10 anos? Mais, acho até mais. Um pouco mais. Foi em 90. 90 já, uns 15 anos já, um pouco mais. Isso. Quase 20 anos já. Já tinha passado pela junta. Sim. E aí, como é se assentar na mesa do conselho e começar a perceber a igreja por dentro, vamos dizer assim, analisando todas as coisas, pessoas, recursos, lideranças? Aí que a roda pega, né? Então, acho que todo mundo sabe na Igreja da Lapa que eu... Desculpa. Boas lembranças, né? Grandes lembranças. Não, sabe que eu não consigo segurar muito o que eu penso. Sim. Né? Eu sou muito aberto. Sim. Às vezes eu sei que eu sou um pouco impetuoso e eu até dou uma recuada para que as coisas aconteçam, né? Então eu chego novo num conselho com irmãos, alguns irmãos já antigos no conselho. Alguns com 20, 30 anos já de presbiterato. Exato. Presbítero emérito, né? E eu... ao passear, vamos dizer assim, ou passar pelos corredores da nossa igreja, e aí eu estou fazendo uma figura de linguagem, né? Vendo o caminho das coisas, eu tinha muita coisa a dizer. Uhum. Então, eu fiz com muito carinho, mas comecei a me posicionar. Uhum. E aí, nessa época, era o reverendo Jonas. Uhum. O reverendo Jonas resolveu que nós deveríamos fazer uma reunião de todo o conselho para pensar a igreja. Eu vi essa semana e falei, você que inventou, agora leva para frente, né? Eu peguei um bloco e fui escrevendo área por área da igreja.
Que você ia entendendo assim que poderia O que eu achava. Aham. Como poderia ser? Eu fiz um roteiro por setor da igreja, Uhum. a minha avaliação Uhum. e a minha sugestão. Eu tentei fazer da forma mais carinhosa possível. Uhum. Porque quando você faz uma avaliação, Tem os prós e contras sempre, tem os prós e né? os contras e tem a interpretação de assim, ele é contra mim, ele Sim, é contra... Personaliza, fica pessoal e não Personaliza a precisa questão, ser, né? exato. Então eu fiz isso com muito cuidado, mas fiz. E aí quando nós entramos na reunião, então não tinha uma pauta exatamente, era pauta aberta, né? Então... Ia conversando sobre os assuntos conforme eles iam surgindo. Isso, essa era a ideia. Mas aí eu tirei meu bloco. Tem umas coisinhas para falar É. aqui. Comecei, tal item, tal coisa. Acho que no segundo item, o reverendo Jonas, você não quer me emprestar o seu bloquinho? O roteiro aí. E aí ele foi fazendo. E nós fomos discutindo item a item. Por que eu choro? Porque nós choramos naquele dia. Você deve se lembrar bem como é que foi aquilo, como é, né? Porque são fatos, são casos, são assuntos, são pessoas, né? Exatamente. Nós não estamos... eu sou engenheiro mecânico. Eu lido com o que a gente chama de mecânica mole. Existe a mecânica dura. Quando você fala com pessoas, nem a mole nem a dura serve. Não é engenharia. Não é engenharia. É relacionamento. É vida cristã. Tem muita coisa. E aí nós estamos falando de que ano, mais ou menos? Já vida, hein? Deve ser Ainda nos anos 80. 87, por aí. Certo. Acho que sim. Estou fazendo uma correlação aqui com o meu trabalho e tal, acho que é por aí. 87, esse período aí, mais ou menos. Finais dos anos 80, mais pro final dos anos 80. Então foi uma experiência muito rica e que nunca foi dita. Sim. Porque isso foi dentro do conselho. Sim. Agora é fácil. Agora é fácil falar, né? Sim. Mas aquilo ajudou muito e eu gostei de ter feito parte disso. Né? Eu imagino que, até pela tua emoção, vocês trataram de coisas muito sérias ali, especialmente no dia que você trouxe esse roteiro e provavelmente algumas ações foram tomadas, alguma coisa foi idealizada a partir daquilo. Sim. Foi feito um planejamento estratégico. Então, foi feita uma comissão de planejamento estratégico, a primeira vez que, no mandato do reverendo Jonas... Que temos até hoje, Comissão de Planejamento Estratégico da Igreja. Exato. Foi constituída naquela época, vários presbíteros participaram. Aí nós já estamos falando dos anos 90, comecinho de 90. Essa data eu tenho mais segura. Então, o assunto abriu. É claro, humildemente, aquele meu bloquinho, ele foi um start de alguma coisa, né? Mas a construção foi a construção de todo o conselho. Esse é o melhor. Certo. Esse é o melhor. Não é assim, eu dei o meu exemplo, mas ele não seria absolutamente nada se não houvesse do conselho a disposição de fazer. E do conselho também de assumir as responsabilidades. Sim, né? Sim. Acho que esse foi o ponto de virada importante naquela reunião. Então, por que choramos muito? Porque tínhamos passado situações não tão distantes e estávamos assumindo que nós tínhamos que fazer alguma coisa para frente. Sim. Que não adiantava ficar carregando as mágoas, as tristezas do passado, e tinha que trabalhar. Sim. Então, isso acabou, ao longo dos anos, sendo uma marca dentro do conselho, não por mim, mas por todos os presbíteros, né?
A gente tem que discutir internamente no conselho. O conselho tem que discutir, tem que enxergar os problemas e não pode passar pano. Certo. Não, tem que encarar todas as dificuldades. Né? Certo. Muito bom. Você fala um pouco dessa caminhada ali nos anos 80 e 90, e depois vem a caminhada com o Reverendo Jorge, que chega em 99, virando para 2000 e permanece conosco até ontem, praticamente, né? Reverendo Jorge, nosso querido irmão saudoso, Reverendo Jorge Alberto Canelhas, falecido em 27 de outubro de 2022. E estes 20 anos, agora já mais próximo de cá? Aí eu gostaria de dar uma tônica mais assim do que aconteceu teologicamente com a igreja, porque acho que essa é a minha visão. No período do reverendo Jonas, nós tivemos como pastor auxiliar o reverendo Weber de Campos, que inclusive a gente está orando pela saúde dele, né? Deus abençoe a recuperação, doutor. Uma recuperação. E desde dessa vinda do reverendo Weber, a igreja começou a tomar um rumo, assumir uma posição teológica mais reformada. Uhum. Então ela começou a abrir mão de uma igreja de tradição apenas, ou de uma igreja que enxerga, olha as igrejas, vamos dizer assim, mais pentecostais, avivadas, tal, olha às vezes com medo e às vezes olha como um caminho a ser trilhado pela igreja, o que as duas coisas estão, ao meu ver, equivocadas. Ou mais liberal, que também era uma vertente possível, né? E a igreja começou a ter uma visão mais reformada, mais com base bíblica, base bíblica teológica, né? Não só por um anseio, um desejo, mas se estudava-se, né? Se ensinava teologia reformada. Então, quando vem o reverendo Jorge, ele sempre foi um pastor conciliador, né? Sim, moderador, conciliador, sem medo de enfrentar as dificuldades, né? Sempre uma fé muito bacana. Alguém que se expunha às suas dificuldades até de saúde. Sim. E eu via naquilo um motivador para que os outros cuidassem da saúde também. Sim. Porque ele trabalhava isso. Mas, enfim, e nós tivemos aí como pastor auxiliar o reverendo Mauro Meister, também nesse período. Durante praticamente todo o mandato do reverendo Jorge. Praticamente, né? Só teve poucos anos que ele não esteve aqui direto com a gente. Então, essa transição, teologicamente, ela foi se consolidando. Certo. Hoje é difícil um membro da Igreja da Lapa gostar de um sermão que não seja expositivo. Exatamente. Né? Abrir a Bíblia, expor a Bíblia é alguma coisa que há na expectativa dos membros da Lapa. Existe essa expectativa. Qualquer pastor que fizer algo diferente disso, por mais simpático, engraçado, enfim, com mais história que ele pode ter, não vai... A igreja vai estranhar. Vai estranhar. Então, essa virou uma marca da igreja. Né? Dar respostas teológicas sinceras e honestas, para perguntas sinceras e honestas. Né? Porque antes a resposta muitas vezes vinha na forma do esse não é o nosso jeito, esse não é o nosso costume, essa não é a nossa história. Então deixou de ter essa resposta, né? A resposta é, vamos abrir a Bíblia aqui, meu irmão, vamos ver aqui o texto e tal. Então essa eu acho que foi o grande legado do reverendo Canelhas, além de acalmar a igreja, abrir esse espaço, ter essa consolidação teológica dentro da igreja. Né? Esse período foi um período duro, porque a igreja, no seguinte sentido, a igreja tem uma tradição de plantação de igreja. E isso ainda está na memória dos membros. Mesmo os que chegaram depois dessa, vamos dizer assim, dos períodos melhores nesse tipo de trabalho, recebe a informação e
tem essa expectativa, né? Uhum. Mas não foi um período muito fértil nisso. E eu me lembro muito bem, o reverendo Canelhas fazia reuniões semanais com os pastores, né? E oravam tal pelo trabalho, combinavam as coisas, enfim. E aí um dia ele chegou no conselho e falou, meus irmãos, nós lá nas nossas reuniões a gente passou a orar para que Deus nos desse a graça de vermos o resultado do nosso trabalho. Porque isso a gente não estava vendo mesmo, né? Estava tendo trabalho, mas não estava acontecendo, a gente não via multiplicação. E eu me lembro que depois que ele falou isso, foi um período que começou a vir gente para a Igreja da Lapa. Interessada num culto reformado, interessado no que era o trabalho da igreja. Uhum. E aí nós começamos a ter o trabalho da igreja da Barra Funda, que é um trabalho belíssimo. Sim. Mas que nós não tínhamos tradição de ter uma congregação tão perto. Sim. E isso era fruto de preocupação do conselho, que é como a igreja reagiria, né? Não tínhamos tradição de ter uma igreja funcionando dentro de um hotel. Uhum. Então, uma série de questões que nós fomos assumindo sem ter conhecimento, né? Agora a gente sabe como é um pouco. Mas, e o trabalho é maravilhoso, né? Sim. Então, nós temos uma igreja agora no presbitério, Sim. talvez seja já a segunda igreja do presbitério. Segunda ou terceira igreja, acho que é a segunda. Está aí, está entre segunda e terceira. Isso permaneceu. Nós já estamos até caminhando aqui para o final do nosso programa. Você que está nos acompanhando, hoje nós estamos falando aqui sobre um pouco dessa história mais recente da Igreja da Lapa, do centenário da Igreja da Lapa, com o presbítero Célio Martim, que é presbítero aqui na Igreja da Lapa e também foi presidente do Presbitério Bandeirantes por vários anos também, vários mandatos. Eu perguntaria para nós caminharmos aqui para o fim, presbítero Célio, o que a gente faz agora, né? Como é que a gente vai trabalhar aí para frente com essa história, né, toda da Igreja da Lapa, que é o nosso background, né? Ou seja, tem história para a gente procurar sobre o que foi bom, o que não foi, né? Temos tudo aí. O que é que a gente faz agora? Pastor, essa pergunta é mais fácil para eu responder. Essa eu não choro. Essa é fácil. A reforma está indo de uma forma muito bacana, um resultado muito bonito, né? Muito cuidado nos detalhes, evidentemente ainda temos detalhes para serem resolvidos, né? E houve muito recurso para que seja feito, é um presente bacana para a igreja, mas para mim o maior presente é reiniciarmos um plano de plantação de igreja, começar por São Vicente, da maneira como foi organizado, pensado e iniciado, tendo a bênção de Deus, porque o resultado não cabe a nós, né? Não cabe a nós. E a gente já, em pouquíssimo tempo, tivemos que mudar o nosso plano, alugar um local maior. Em pouquíssimo tempo, acabamos de receber quase 30 pessoas, né? Então, a minha resposta está nesse campo, é plantação de igreja. É claro que nós temos outras coisas de sede que tem que ser feito, grupos pequenos acho que é muito importante, o discipulado a gente está trabalhando na implantação. Eu acho que é importante as pessoas terem aquilo que eu tive aqui, tive espaço para o meu trabalho. As pessoas têm que ter espaço para o trabalho, e elas também têm que ser motivadas. Mas a motivação e o espaço tem que ser alguma coisa que está ligada ao relacionamento dessas pessoas com Deus, né? E não com um passatempo, assim, não tenho mais nada para fazer, vou fazer isso. Não, tem que ser resultado da relação de fé mesmo, de cada né? pessoa. Não pode ser um programa, né? Relação de fé. Então, esse é o caminho. O maior presente é o projeto de plantação de igreja,
é o discipulado. Isso aqui a gente deixa para daqui para frente, né? O futuro é que a igreja vai desfrutar. É importante? Sim, é importante porque ajuda-nos a termos um clima mais de adoração, de Sim. introspecção, de preparação para ouvir a palavra de Deus. Ótimo, excelente. É um cartão de visita para os nossos Sim. visitantes. É uma igreja linda, né? Isso. Mas são essas pessoas que são lindas. É verdade, a beleza está aí. Muito bem, muito bem. Nós estamos concluindo mais este programa Sextou com Você. Hoje nós não estamos respondendo nos chats aí embaixo no YouTube, porque esse programa foi gravado por uma questão circunstancial, técnica, mas nós agradecemos muito a você que opinou, você que viu aqui o presbítero Célio falando sobre a igreja, você que certamente, membro da Igreja da Lapa, fez parte dessa história. E nós nos congratulamos, assim, com todos os membros da Igreja Presbiteriana da Lapa, com todas as famílias da Igreja Presbiteriana da Lapa, com todos os líderes nas mais diversas áreas, como eu escrevi lá na mensagem do boletim deste final de semana, nós devemos tudo a Deus toda a glória. Desde o humilde começo lá com o nosso querido Willis Robert Banks, bisavô, né, Célio? Bisavô da Beth, esposa do presbítero Célio, que Deus levantou aquela família. Eu escrevi isso lá na mensagem do boletim. Deus levantou uma família e depois foi agregando muitas outras famílias. E hoje nós somos uma igreja histórica de 100 anos, que já plantou várias igrejas e há de plantar muitas outras igrejas ainda, ao mesmo tempo que há de receber sempre todas as pessoas que quiserem servir ao Deus vivo, nós as receberemos com todo carinho, com todo entusiasmo, porque a igreja é uma agente do reino na terra. Então, é uma alegria mesmo. Então, você que participou aqui deste programa hoje, receba o nosso carinhoso abraço. E assim nós vamos concluindo mais um programa. Aqui nós trouxemos esta foto hoje para mostrar um pouquinho da nossa igreja, que está completamente reformada agora, por dentro pelo menos, teto feito, chão feito, ar-condicionado instalado, luzes novas, pinturas novas e pessoas que têm se achegado também são uma alegria para todos nós. Se você não é membro da Igreja Presbiteriana da Lapa, está procurando uma igreja para adorar, para congregar, fica o nosso convite. Venha conhecer a Igreja Presbiteriana da Lapa, na Rua Roma 465, no bairro da Lapa, em São Paulo. Faça parte dessa história. Um século já passou, estamos começando um novo século, ou até quando Jesus Cristo voltar, é a nossa oração. Muito obrigado, presbítero, mais uma vez. Obrigado, pastor. Um abraço, queridos irmãos. Um abraço a todos, obrigado Duílio aqui na base, sempre conosco, deixando esse programa redondinho e bonito para você. E neste final de semana, se você estiver aqui em São Paulo, venha celebrar os 100 anos na nossa igreja. Domingo à noite, nós teremos o reverendo Roberto Brasileiro como pregador oficial no culto da noite, nosso presidente da igreja, presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele será o preletor, o pregador. Receberemos novos membros também. Já temos confirmado a presença de vários pastores, presbíteros, líderes, autoridades, porque não são 100 horas, não são 100 dias, são 100 anos de Igreja Presbiteriana da Lapa. Comemoração do centenário, culto de gratidão neste próximo final de semana, com os corais unidos cantando também. Enfim, um momento de festa, de celebração. Você é o nosso convidado. Um grande abraço e até a próxima vez, permitindo Deus. Obrigado por acompanhar o Sextou com você. Aqui estudamos temas bíblicos e teológicos importantes para a vida cristã.
Ative o sininho e receba as informações da Rádio IP Lapa. Que Deus abençoe a sua vida.